Olá, viajantes! Eu sou a Adriana e esse é o Destino Improvável. Hoje eu quero compartilhar com vocês como foi a minha experiência na Bolívia. Sim, na Bolívia. Quando eu contava para os meus amigos que ia viajar para a Bolívia, lá em 2019, sempre me olhavam com uma cara e perguntavam: mas o que é que tu vai fazer na Bolívia? E, gente, a Bolívia é um país incrível que eu amei conhecer e até hoje é uma das minhas viagens preferidas da vida. La Paz tem 800 mil habitantes e está localizada a 3.600 metros do nível do mar, o que causa um pouco de mal-estar devido à altitude. O chamado mal de altitude é sim bem real e eu senti bem em La Paz. Subir uma rua ou andar um pouco mais depressa me deixava bem sem fôlego. Para resolver, tem que desacelerar um pouco, respirar bem fundo. La Paz foi a minha porta de entrada no país. Eu saí de Porto Alegre, fiz uma conexão em Santiago do Chile e cheguei na Bolívia por La Paz. Tanto na ida quanto na volta, eu tive a oportunidade de passar um dia em La Paz e me surpreendi muito com a cidade. É uma grande cidade da América Latina, bem caótica, um tanto quanto suja, mas eu, mesmo viajando sozinha, não senti medo em nenhum momento e adorei andar de teleférico pela primeira vez. Inclusive, o teleférico é um meio de transporte na cidade, não é apenas um passeio para turista. Eles vendem de tudo pelas ruas de La Paz, inclusive muitas comidas. Eu sou uma fã de street food, mas li em vários blogs de viagens que isso não é recomendável na Bolívia, pois o padrão de higiene não é o forte do país. Sinceramente, eu não senti muita vontade não de experimentar a comida de rua de La Paz, mas eu vi que parecia ser bem popular entre os locais. Para ter uma ideia, eles vendiam pão em grandes cestos no meio da rua, com os carros passando, com gente passando bem ali do lado. Uma coisa que eu comprei tanto na Bolívia quanto na viagem do Chile foi chá de coca. Antes que alguém pergunte, não dá nenhum tipo de barato e é um chá normal e bem comum para eles. Eu comprei também essas blusas de lhama, que são bem quentes e baratas lá, além de ter essas estampas típicas que eu acho lindo. A Bolívia, de um modo geral, é um país bem barato para viajar, muito mais barato que o vizinho Chile e, na minha opinião, muito mais interessante. Por falar em Chile, tem muita gente que emenda as duas viagens, visitando o deserto do Atacama, no norte do Chile, e depois indo para o Salar do Uyuni, no sul da Bolívia, ou vice-versa. Bom, de La Paz eu peguei um ônibus noturno para Uyuni, que é uma cidadezinha bem pequena, que é a porta de entrada para visitar o famoso Salar do Uyuni. Existem sim voos ligando La Paz ao Uyuni, mas eu optei pelo busão por motivos de preço, claro, em primeiro lugar, e segundo, porque como era uma viagem noturna, eu podia ir dormindo e economizar também uma noite de hostel. E o tempo também, claro. Isso, inclusive, é uma dica para qualquer viagem. Se o trajeto for tipo de umas 10 horas ou mais, talvez pode valer a pena fazer à noite para economizar a hospedagem e o tempo. Eu vou deixar no box de descrição do vídeo o nome da empresa de ônibus que eu usei e também o da empresa que eu fiz o tour de 4 dias pelo Salar. Tanto a passagem e de volta para o Uyuni quanto o tour eu comprei com cartão de crédito nos próprios sites das empresas, antes de viajar. A empresa que eu fiz o tour cumpriu exatamente com o que foi acordado, o guia e o motorista eram ótimos e embora as hospedagens e as comidas fossem bem simples, valeu super a pena. Eu encontrei essa empresa através de avaliações no TripAdvisor. Voltando, esse busão de La Paz para o Uyuni era triconfortável. Serviram janta, serviram café da manhã, bem naquele estilo comidinha de avião. E também ofereceram até um chazinho depois do jantar. O ônibus foi pontual, deu tudo certo. Na manhã seguinte, bem cedinho, eu estava chegando no Uyuni. O Salar do Uyuni é o maior deserto de sal do mundo, minha gente. E ele fica aqui, pertinho, na América do Sul. Ele tem quase 11 mil quilômetros quadrados. Por falar em deserto de sal, o segundo maior é Salinas Grandes, que fica no norte da Argentina, com 6 mil quilômetros quadrados, quase metade do tamanho do Uyuni. Eu fui para lá no inverno, em julho, temporada seca. Fazia, sim, muito frio. Eu gostei de ir na temporada seca
Achei lindo, maravilhoso, apesar, né, do frio que eu particularmente não curto muito. Tem muita gente que prefere ir na temporada de chuva, porque o salar fica com aqueles espelhos de água com o céu refletido, que é bem a cara do Uyuni. Vai de disponibilidade e preferência. Mas pelo que o guia do meu grupo falou, na temporada de chuva tem um lugar chamado Incawazi Island, que é uma ilha imensa de cactos no meio do salar, bem alta e que dá para ver todo o salar em volta. Tudo que a gente vê em volta é sal branquinho até onde a vista alcança, e que foi um dos lugares preferidos de lá para mim. É um lugar que eles não conseguem levar a galera na temporada de chuva. E justamente o lugar, né, que eu mais amei. Então eu não trocaria ter ido na temporada seca. Então, gente, eu cheguei lá em Uyuni e o cara da agência do tour que eu tinha contratado me buscou na empresa de ônibus que eu tinha ido pro Uyuni e me levou lá pra agência. Tudo no centrinho de Uyuni, que é uma cidadezinha pequena. Meu tour já estava pago, então eu só passei, né, alguns dados de documentação ali para as meninas da agência. Fui tomar café, comprar água ali perto e fiquei esperando a hora, né, de saída do tour, que saía às 10 horas da manhã. Eu fiz o tour de 4 dias e 3 noites, que é o tour mais longo, mais completo. Eles têm também tours de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Existem, inclusive, o tour de 3 dias é o tour mais comum. E existem muitas agências na cidade, muita gente chega na cidade e vai então procurar de agência em agência, sair cotando preços e escolhendo tudo na hora mesmo. Eu não queria ter que chegar e fazer isso lá na hora, sair catando agência. Então eu já deixei o meu tour contratado. Até porque as agências são muito parecidas, os trajetos são mais ou menos similares entre as empresas e a gente, inclusive, ao longo do trajeto, vai encontrando o pessoal de outros grupos nos mesmos pontos de parada. Então eu acho que também não tem tanta variação de preço, sim, entre as agências, pelo menos entre as mais simples. Eu só me preocupei em escolher uma agência que tivesse uma boa avaliação no TripAdvisor. Eu caí em um grupo com 4 europeus, 2 caras da Noruega e um casal da Inglaterra. O meu tour era em inglês, mas havia a opção de contratar um tour em espanhol também. Além dos outros turistas, ia no carro o motorista, que só falava espanhol, e o guia, que falava inglês e espanhol. E toda a comida que nós íamos comer nos 4 dias também ia no carro com a gente. Sim, como estávamos indo para um deserto com relativamente pouca estrutura, toda a comida para as 3 refeições diárias incluídas no tour ia no carro com a gente. E quando a gente parava nos pontos de parada ou à noite nos hotéis, eles preparavam a comida para a próxima refeição. A comida era bem simples, mas era gostosa. No almoço, na janta, era tipo arroz, massa, purê de batata e um pedaço de carne. Um dia foi bife de lhama, um dia foi bife de gado, um dia de frango, um dia salsicha, um dia empanada de frango, essas coisas. Sempre tinha uma saladinha, uma frutinha, água, refri. Na última noite, foi uma lasanha vegetariana que estava bem boa. No café da manhã, sempre tinha pão, bolinho, ovos mexidos, café e chá. Durante o dia, a gente comia em algum ponto de parada do trajeto e à noite comia no hotel em que íamos dormir depois. Ah, por falar em comida, na Bolívia, assim como no Chile, eles comem carne de lhama, aquele bicho fofinho e simpático. Gente, é uma carne normal. Se eu não soubesse, eu até ia dizer que é carne de gado. O que muda, o que é diferente, são os temperos deles mesmos. Eu cheguei a comer hambúrguer de lhama em La Paz e também pizza de lhama no Uyuni antes de embarcar de volta para La Paz. Por falar em hotel, cada uma das 3 noites do tour era em um hotel diferente, na medida em que íamos avançando no trajeto. Então, todo dia de manhã a gente tinha que organizar as nossas coisas, colocar tudo no carro, partir. Nas 2 primeiras noites, a gente dormiu em hotéis de sal, daqueles em que tudo é feito de sal, até a cama. E na 3ª noite foi em outro hotel lá, mais simples também, que daí não era de sal. Como eu viajei no inverno e fazia muito frio, a própria empresa do tour alugava sacos de dormir. E sim, era bem importante. Eu dormia dentro do saco de dormir e com os cobertores da cama por cima. Não tinha internet em nenhum lugar no caminho nos 4 dias. Então, eu fiquei 4 dias absolutamente desconectada e foi maravilhoso. O mais legal disso é que no final da tarde, quando a gente chegava
no hotel em que a gente ia passar a noite, as pessoas sentavam e conversavam umas com as outras, ao invés de cada uma ficar, né, olhando para a tela do seu celular. Esse tipo de viagem é bem importante se desfazer dos nojinhos, pois a infraestrutura dos lugares é bem básica. No hotel da terceira noite, por exemplo, não tinha chuveiro. Só dava para tomar banho em hot spring, que é aqueles buracos no chão que sai água quente. Eu optei por não ir no hot spring, porque embora a água fosse quente, o ar em volta, o lugar, o ambiente é frio, claro, porque é no inverno. Então, eu só tomei banho de lencinho umedecido nessa noite, troquei as roupas que precisava e era isso. Gente, vocês não têm ideia das paisagens do caminho. A gente passava o dia no carro, ia parando em pontos de interesse. Cada parada, o guia explicava sobre o lugar, tínhamos tempo para explorar um pouco, para tirar fotos. Nos 2 primeiros dias, a gente ficou explorando o salar propriamente. E no terceiro dia, a gente passou por algumas lagoas, inclusive a Laguna Colorada, que é uma lagoa com água vermelha, que fica dentro de uma reserva nacional, e pelo deserto de Siloli. Já no quarto e último dia, a gente chega bem pertinho na fronteira com o Chile, e quem quiser pode seguir viagem atravessando a fronteira e indo para o Atacama, e quem quiser pode continuar com o tour e voltar para Uyuni, que foi o que eu fiz no caso. Eu já viajei bastante, mas eu ainda não vi em nenhum lugar paisagens tão incríveis quanto as que eu vi lá na Bolívia. Parecia que eu estava vivendo um sonho, ou que eu estava, sei lá, em outro planeta. Porque antes daí eu não tinha ideia que existissem lugares como esses que eu vi lá. Ai, dá até uma saudade. Então, voltando. No final da tarde do quarto dia, a gente chega de volta na cidadezinha de Uyuni. E à noite eu peguei meu busão de volta para La Paz e para a vida real. Então, essa foi a minha experiência na Bolívia. Me conta nos comentários se você tem vontade de visitar a Bolívia, se você comeria carne de lhama e nos vemos no próximo vídeo.